novamente, pastor doutor Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 30 do nosso grande seminário Salmo 23, Aprendendo com Davi e suas ovelhas. Quando nós vamos entrarmos agora na parte A do versículo número 5. Preparas uma mesa perante mim. Ok, amados? Vamos lá. Davi certamente, como um louvor ao Senhor, em meio às suas meditações, num determinado momento de reflexão, quem sabe, talvez num momento até delicado da sua própria vida, ele começa a olhar para trás. Ele começa a olhar a trajetória da sua vida passada. E na experiência de toda a sua vida passada como pastor de ovelhas, ele então se coloca no lugar de uma ovelha e começa a meditar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meus amados, nesse momento, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sim, nesse exato momento, parece-me ver dentro da cabeça de Davi um cenário quando lhe vem à memória a época de sua primeira infância, quando ele ainda pastoreava as ovelhas de seu pai. Certamente, meus amados, esse período tão cruel marcou de forma indelével a vida de Davi. Era noites ao relento, fome, dificuldade de achar água, ausência da família, um rebanho para cuidar, e o pior é que as ovelhas não eram suas, era de seus pais. Amados, nós podemos dividir a vida de Davi em 3 etapas distintas, quando nós levamos em consideração os seus mais diferentes inimigos. O primeiro período é o período em que ele teve inimigos na sua infância, no período da sua puberdade, sendo que nesse período os que mais marcaram a sua vida foram a sua própria família. O segundo período de inimigos de Davi foi o período da perseguição de Saul, após ele ter sido ungido, e Saul começou a persegui-lo. E uma última etapa desses inimigos são os inimigos do período em que ele ocupou o trono de Israel. Agora, uma coisa é certa e definitiva: o pior período da vida de Davi foi o período da sua infância e juventude, porque foi nessa época que Davi enfrentou as suas mais difíceis batalhas. Meus amados, o maior problema da vida de Davi foi o fato de ser rejeitado por sua própria família. Os piores inimigos de Davi foram os inimigos da sua infância e da sua puberdade, exatamente seus familiares. Na realidade, o grande problema de Davi se concentrou na sua própria família. Amados, ele foi rejeitado por seus pais e por todos os seus irmãos, embora nós não sabemos exatamente o porquê disso. Davi foi o 8º filho masculino de Jessé e foi rejeitado desde o dia do seu nascimento. Amados, já na mais tenra infância, já no período inicial dos seus dias, na mais tenra idade, ele foi colocado como pastor das ovelhas de seus pais. Nós precisamos entender que naquele tempo, ser pastor de ovelha, especialmente no campo, era um trabalho árduo, difícil,
perigoso e muito arriscado. Mesmo para os adultos mais experientes, geralmente era uma função realizada por escravos, contratadas pela família, exatamente em função dessas dificuldades e desses perigos. Pode-se dar asa à imaginação e concluir que Jessé tomou essa atitude, ciente de todas as dificuldades e perigos e problemas do pastoreio, admitindo que se Davi fosse pastorear as suas ovelhas, ele pudesse ser morto em função desse desempenho. Olha, amados, o fato de Davi ter enfrentado um urso, ter enfrentado um leão, enquanto pastoreava as suas ovelhas, isso testifica a favor desse pensamento que Davi poderia ser morto no exercício do pastoreio. Você pode ver sobre isso em 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 e 35. Por causa do pastoreio, Davi perdeu o contato com a família, porque permanecia fora de casa durante os mais variados períodos, dependendo sempre da disposição de pastagens. Então, meus amados, Davi teve a dificuldade do pastoreio e Davi teve a dificuldade do relacionamento com a família. Ok? Vamos ficar por aqui, aguardando o nosso próximo vídeo, quando nós vamos dar sequência a essas considerações a respeito dos períodos em relação aos inimigos de Davi, onde estamos destacando que o grande problema foi o período da sua infância, exatamente o período em que foi pastor de ovelhas. Ok? Você que assistiu o nosso vídeo até o fim, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, nos ajude a fazer desse canal um canal forte, gente, um canal de ensino, um canal que tem acesso para todos, que possa servir de entretenimento para toda a família, entretenimento esse onde se aprende Bíblia, onde se aprende a palavra de Deus. Ok, amados? Fiquem todos na paz, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe a todos.